com Elias. Elias é um homem do qual Deus usou poderosamente nos dias do rei Acabe, um grande profeta, do qual Deus encaminhou até Acabe que era esposo de Jezebel, que pela cultura de Baal era o principado de Satanás. Então Acabe, rei de Israel, resolveu se aliar com aquilo que não devia ser aliado. Então a palavra Jezebel significa Satanás, porque nessa época, estudando profundamente, Jezebel era o principado de Satanás. Então ela era uma mulher consagrada a Satanás, mas mesmo assim Acabe resolveu se misturar com esse tipo de coisas que não prestam, porque herdou aquilo que veio de seu pai Jeroboão, E é muito importante essa palavra, porque nós como pai devemos prestar atenção sobre aquilo que nós estamos andando e com quem nós estamos nos valendo, porque mais na frente haverá consequência, e a consequência será grande. Isso não implica só para os anciões, para o pai, mas para todos. Então nós podemos ver que Elias, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que Deus disse e conduziu até Acabe e disse até Acabe: não haverá chuva sobre Israel até que eu diga que chova, diz o Senhor. Então Elias foi um homem que profetizou por intermédio de Deus sobre um lugar e não houve chuva por 3 anos e 6 meses, e nem orvalho do céu. E mais adiante, Elias, não sendo só usado por Deus, ele foi sustentado por povos. Eu quero falar a respeito aqui, queridos, quero que vocês vão prestando atenção nele, meditando a respeito de como foi Elias e como somos nós. Então Elias, Deus disse: vai para a beira lá do riacho, que eu vou te sustentar por intermédio dos povos. Olha que maravilha! Olha o quanto que Deus é maravilhoso. E Elias assim foi. E logo mais o riacho se secou, E Deus disse a Elias: vai até a casa de uma viúva, porque ela vai te alimentar. Elias saiu até essa mulher, e lá essa mulher juntava os gravetos por conta da palavra que foi dita por intermédio da sua boca. Deus, ele não retrocede daquilo que ele fala. Tudo que Deus falou, ele não negocia comigo nem com você. Então, se você está esperando que Deus retroceda a palavra que ele disse, ele não vai retroceder. Mas nós temos que nos retroceder e reconhecer o quanto nós somos errados de fato. Eu não queria entrar no reino de Deus, irmão, pelo seu mérito ou pelo seu erro. Porque muitos são os que estão fazendo isso e estão entrando não no reino de Deus, mas no inferno. Porque nós só podemos entrar no intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Então Elias disse àquela mulher: dá-me água. E faz um bolo para mim, do que tu tem. Aquela mulher clamou ali: tu sabes, Senhor, que eu não tenho, o que eu tenho aqui eu estou juntando para mim, mas meu filho morreu. E Elias disse àquela mulher para que ela não temesse, mas fazesse o que ele disse e fazesse e trazesse para ela. Então Elias aqui está sendo usado poderosamente por Deus, cheio da glória de Deus, com intimidade com Deus. E mais adiante ele vai, e assim foi feito. E a palavra do Senhor foi profetizada e dita que nem a farinha acabará e nem o azeite cessará, diz o Senhor. E assim se cumpriu a palavra de Deus.
E mais à frente, passando-se uns dias, aquela mulher tinha um filho, e aquele filho adoeceu de morte. E acabou que aquela mulher chegou diante de Elias e disse: Senhor, tu vieste resplandecer o meu pecado. Elias pegou aquela criança e levou ao seu quarto e começou a clamar a Deus. E Deus trouxe a vida daquela criança de volta por intermédio de Elias. Elias, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Mas de repente, Elias faz uma convocação. Elias aparece e Deus diz: sai. E Elias ali vai até o rei Acabe. E o rei Acabe chega para ele e diz: tu és o perturbador de Israel? E Elias diz: eu não sou o perturbador, tu és o perturbador de Israel. Então Satanás chegou querendo intimar ali Elias. Ele era assim. Então Elias disse a Acabe: convoca os profetas os 450 profetas de Baal e os 450 profetas dos Balaíns, e vamos ao monte orar. E ali foi feito como Elias tinha dito ao rei Acabe. E a glória de Deus se manifestou sobre aquele lugar, e o povo se reuniu, todo o povo da cidade se reuniu sobre aquele lugar, e Elias disse aos profetas de Baal: começam a cultuar o Deus de vocês. E eles começaram a cultuar. O dia, e quando chegou pela tarde, nada houve. O pastor Rodrigo sempre fala que o diabo paga pouco, e muitos ainda vão atrás dele, é verdade mesmo. E chegou o momento e a hora que Elias sacrificar diante do povo, e ele disse: apronte, e ele aprontou a sua oferta diante de Deus. Mas, e na hora ele clamou a Deus, e Deus respondeu a Elias, e desceu o fogo sobre aquele lugar. E houve, a glória de Deus desceu sobre aquele lugar. E o fogo desceu, e consumiu tudo, e lambeu até a água que havia sobre aquele lugar. Tudo isso Elias viu e foi usado por Deus. Mas na hora que Elias se afastou um pouquinho de Deus, nós vamos ver o que houve aqui diante. Então Jezebel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castigam, contudo, se amanhã, nesta hora, não fazer eu com tua vida o que fez com Elias. No versículo 3, então, a palavra diz: Elias teve medo e fugiu para salvar. Em um momento de distração, Satanás conseguiu colocar medo no coração de Elias, e ele se esqueceu de tudo isso que foi dito aqui, queridos. Vocês estão entendendo? De tudo isso que foi dito, de tudo que Deus fez por intermédio dele. Eu também não sei se ele chegou a colocar medo em você, a ponto de você correr, como Elias correu 40 noites e 40 dias, e não parou para ouvir a voz daquele Deus que ressuscitou morto entre o Espírito Santo dele, daquele que fez a farinha transbordar, o azeite transbordar. Ele não imaginou de que Deus levantou, levou o povo, sustentou ele, tudo isso em um segundo ele apagou tudo e deixou o medo entrar sobre ele de uma forma que ele não ouviu mais a voz de Deus. O medo, ele nos mata. O medo,
Por isso eu tenho dito: não tenha medo de Deus, tema a Deus. Medo é alguém chegar com a arma e apoiar sobre a sua cara. Você vai sentir o que dele? Medo. Agora, temor é uma autoridade chegar diante de você, você estando errado, você reconhecer que ela é uma autoridade. Reconheça que Deus é Deus. Tenha só temor de Deus e obedeça a sua palavra. Busque andar diante dos seus caminhos. Pare de correr, pare de gritar, porque senão você não vai ouvir a voz de Deus ao seu ouvido. E num segundo você esquecerá de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Porque não é diferente. Não foi diferente comigo. E eu já passei por várias provas como essas que Elias passou. Eu não estou julgando Elias aqui. Eu estou ministrando a respeito de quem era Elias, a forma que ele foi usado, o quanto que Deus abençoou ele, o quanto que o Espírito de Deus estava sobre ele. Mas eu estou falando a respeito de quando nós deixamos o medo e ouvimos a voz de Satanás, ele nos desvia daquilo que Deus tem para nós. Ele traz no nosso coração a natureza de tudo que Ele quer que nós consumamos. E nós sabemos, queridos, que tudo que o diabo tem hoje, tudo que Satanás tem hoje, foi nós que demos. Porque no início a palavra do Senhor nos diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, pode projetar para mim aqui, querido? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Foi dado a nós ou não? Aleluia! Senhor, porque só o que o Espírito pode revelar. Quem são Deus? É Deus. Tudo que o diabo tem foi entregue por nós. A família de quem está padecendo, o casamento de quem está padecendo. Tudo que o diabo tem foi entregue, porque Deus disse a Adão e Eva: não come desse fruto. Tudo é teu, foi criado para ti. O ouro, a prata, as aves do céu. Mas pela sua desobediência ele entregou a Satanás, e hoje nós padecemos aquilo que nós padecemos hoje. E por isso Jesus chegou e disse: o mundo é do maligno, porque nós o entregamos a Ele. Mas se nós vemos a forma que o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Rei da Glória. Ele é aquele que esteve, olhou para o céu e disse: eu o vejo sentado à direita do Pai. Ele é aquele que em toda a sua glória se dispôs por nós. E eu quero que você veja a forma que Jesus Cristo se entregou por nós. Ele não nos debriou, Ele não nos enganou como Satanás enganou a Adão. Ele veio, Ele se fez, desfez da sua glória. Querido, você acha que aqui nesse reino tem glória, tem poder? Rapaz, o Senhor disse que aquilo que tem preparado para nós, os nossos olhos não veem, nem nossa mente pode deduzir. Mas Jesus Cristo deixou tudo isso por nós. E a palavra de o Senhor Deus disse para ele: eu vou te mastigar por eles. Eles vão te rejeitar. E foi isso que aconteceu. E mesmo assim ele não se importou com a rejeição e com a humilhação, com a extorção que ele sofreu por mim e por você. Por isso eu te digo: não jogue fora aquilo que
foi dado. Não despreze aquilo que o Senhor lhe deu, pois é muito melhor e muito maior. É um tesouro impagável. Aquilo que você tem materialmente não paga aquilo que Jesus deu a mim e a você. Porque ele entrou de uma forma que nem onde nascer ele tinha. Agora imagine, querido, será que você teria coragem de abandonar aquilo que você tem e nascer com Jesus, nascer em uma manjedoura? Porque a Bíblia nos diz que não tinha lugar para que ele nascesse. E ele, de uma forma de servo, de obediente, suportou, nasceu de uma virgem, de Maria, e humildemente ele viveu entre nós como homem. E aos 33 anos ele começou a pregar a respeito do reino de Deus, a verdade. E ele nos dá, não por obrigação, não por engano, mas todo aquele que nele crer não morrerá, mas viverá. E eu digo aqui a você, meu querido, se você ainda não tem uma aliança com o Senhor, faça-se uma aliança com o Senhor. Porque só é por intermédio dele, ele é a porta. Você não pode, nós não podemos entrar diante do reino de Deus. A porta de Deus, ela é estreita, só possamos passar de uma. Eu digo para minha esposa, Jana, olha, amor, nós não vamos passar os dois aqui emendados, um vai atrás do outro, porque a porta é estreita. Então não despreze, não jogue fora, não espere o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Lembra do que foi dito? Aquele homem soberbo disse, bateu nos seus peitos: levantarei celeiro, e mais que eu levantar, ainda não cabe tudo aquilo que eu tenho. E o Senhor disse para ele: insensato, ainda hoje Satanás pediu a tua alma. Se você está vivo aqui, querido, é porque Deus está lhe guardando, protegendo a sua vida, dando espaço e chance para você entregar a sua vida para Jesus. Não confie na sua própria opinião, no seu próprio entendimento, mas confie no Senhor. Glória a Deus. Essa semana eu tive uma semana de experiência muito de Deus, querido. Essa semana foi uma semana que para mim foi sobrenatural. O Senhor me deu a oportunidade, eu sempre estou fazendo visita. Ele está me conduzindo diante do hospital, e lá você vai ver a realidade do que é a vida. Porque muitas das vezes nós reclamamos até pela comida, e nós não somos gratos. Não agradecemos pela vida que nós temos, mas nós queremos agradecer pelo aquilo que nós queremos conquistar. Então, se nós não conquistarmos, não fica difícil de agradecer. E lá o Senhor me conduziu, e foi de Deus, porque ninguém me chamou, e o Senhor disse: amanhã eu irei no hospital orar por aquela noite. Cheguei lá, uma vizinha minha, não importando para a forma de vida que ela estava, mas o Senhor me conduziu. E foi tão de Deus que nem a família entrou, mas quando eu disse: eu quero orar por essa mulher, eu quero orar, vim aqui orar pela minha vizinha que está com AVC. E o enfermeiro disse: não, eu vou olhar lá, se dá para colocar, porque eu não posso. E ele foi lá e disse: olha, eu te dou 15 minutos. E eu fiquei envergonhado, querido, porque o marido, a família, os filhos da lá não puderam entrar. Por que não podia entrar? Quem me levou? Querido, nós estamos aqui acostumados de ver os milagres de Deus e os prodígios feitos de Deus por intermédio dos profetas e dos discípulos, e nós não estamos tomando posse daquilo que Deus nos deu. Vocês ressuscitarão mortos, vocês curarão enfermos, vocês pregarão o evangelho do reino, serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi dada a mim e a você. Então tome posse do seu ministério. Não recue, avança, não seja escravo do medo. E eu, ao chegar diante daquela mulher, eu com a autoridade do Espírito Santo, eu disse: fulana, abre teus ouvidos para ouvir a palavra do Senhor, porque Ele veio te perdoar hoje aqui. E o Senhor disse: não te turbe o teu coração.
crede em mim e também em Deus, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Perdoa, pede perdão a Deus, para que tu seja recebido na glória do Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Eu olhei para aquele aparelho e eu vi ele subir de 6 a 20 dias. E ela estava toda cheia de aparelho. Eu oro, eu peço a você, querido, que antes que você chegue àquela fase que aquela mulher estava, se você ainda não tem uma aliança com Jesus, ainda não tem como seu Salvador, entregue a sua vida antes que isso chegue até você, querido. Porque a morte está diante de mim e de você. E o mundo que está preparado para nós, a palavra do Senhor diz que há 2 mundos. Há o mundo do céu e há o mundo do inferno. Lucas capítulo 16, Abraão vai dizer: quem está aqui não vai para ali, e nem o que está aí vem para cá. Eu não estou aqui lhe assustando, mas eu estou pregando a verdade. Se você veio ouvir a respeito de que você ia prosperar financeiramente, o Senhor está ministrando aqui a respeito de que você vai viver eternamente. Glória a Deus. Então eu profetizei sobre aquela mulher e orei por ela, e eu disse: Senhor, em tuas mãos eu entrego. É tão de Deus, querido, que eu orei entregando a alma dela para Jesus. E quando eu estou orando, acabando de entregar, entra uma mulher gritando do outro lado, e só tinha uma cortina aqui, e o Espírito Santo disse: agora vai nela, entrega ela comigo. Sim. Raimundo. E ela gritando, minha filha desesperada, e eu cheguei diante deles e disse: o que ela tem? O câncer tomou o fígado dela. E eu disse: crede em Deus, porque foi por isso que Jesus morreu por nós. Deixa eu lhe falar, querido, Deus não morreu, não. Um dia ela vai ser lançada lá naquela cidade lá. Se Jesus não vir logo, se vir, eu acredito, todos os dias eu abro meu olho e digo: ainda não estou no céu, porque eu sei que eu não vou ser salvo porque eu trabalho, ou porque eu estou pregando, ou porque eu mereço, ou porque eu posso pagar, mas eu sou salvo pela graça. Porque há 33 anos não era assim. Eu ouvi essa palavra, ela entrava, porque eu quero dizer uma coisa: o diabo não pode tomar, a palavra que está sendo ministrada aqui, ele não pode desviar ela. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela vai chegar ao seu coração. Ele não pode desviar ela de você. Agora depende de você tornar ela frutífera. Então eu disse para a filha dela: vamos orar por ela. E ali eu falei: Senhor, em tuas mãos eu te peço, e eu entrego a vida da tua serva. Tira-me dessa dor, Senhor, que ela está sofrendo. Porque eu sei que chegou a hora dela partir, e chegará de todas as nossas. E aí eu saí dali, não foi 30 minutos, as duas faleceram juntas. E eu estou orando no meu quarto, quando eu vejo bater no portão, as famílias chegaram de mim. E eu falei, eu fiquei espantado, eu falei: misericórdia. E eles chegaram dizendo: irmão, foi um servo de Deus que foi entregar a minha mãe para o Senhor, porque ela partiu mesmo. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. É para isso que o Senhor nos levantou. Foi para isso que o Senhor nos resgatou e nos tirou do tremedal de lama. Foi por isso que Jesus morreu diante da cruz, para que nós tenhamos essa dia nos antes.